Boa tarde. A Isabela, só eu e você. A Sângela entrou e saiu. Deixa eu ver se é ela que me mandou um negócio aqui. Não. Isabela, é plantão. Você pode ativar som e ativar a câmera, tá? Porque não vai ter como eu saber as dúvidas. Entrou mais uma pessoa. Meu áudio não funciona. Vitória Pacheco. Vitória, eu falei aqui para a Isabela agora, eu vou repetir para você. Se você quiser ativar vídeo, tá? E áudio, como é plantão, é livre, pode perguntar aí de boa. A Isabela está sem áudio, não está funcionando, então você está pelo menos me escutando, Isabela? Ah, ok. Então você pode fazer perguntas aí pelo chat, tá? Vitória também. Vitória, você é parente do Silvio Magri, professor de biologia? Não. Ah, porque o sobrenome é o mesmo, achei que era. Então, estou à disposição, gente. Estamos só nós três, tá? Fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas de algum exercício, de alguma matéria que já foi dada. Você pode dar um geral em ecologia. Isabela, você é aluna do curso terceiro? São os terceiro ano. Ah, sim. Aqui só tem terceiro ano, né? Ok. Qual parte da ecologia com mais dúvidas? Ecologia é muito, 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 muito gigantesca de ampla e complicado falar uma geral assim, né? Por exemplo, toda essa crise que nós estamos aí vendo é questão de parasitismo, né? Coronavírus. Matheus, se quiser abrir o áudio, tá? A câmera, como é plantão, fica livre aí para as perguntas. Pessoal que está chegando agora. E é pouca gente, pelo visto. Então, se quiser ativar áudio aí, estejam à vontade. Ativar a câmera, eu sei que está todo mundo de pijama. Altamente, eu estou te pedindo até agora. Pois é. Então, assim, eu estou deixando livre para a galera que quiser ativar áudio. Tá? Sobre equilíbrio ecológico. Equilíbrio ecológico em relação a quê? Populações, equilíbrio ambiental, desequilíbrio ambiental, é sobre... Equilíbrio ecológico é bem amplo também, tá? Júlia, se quiser ativar áudio, quiser ativar câmera, tá? Como é plantão, certinho? Equilíbrio sustentável, estável e autossuficiente, tá? Bom, vou falar rapidão de alguma coisa nesse sentido aí. A gente tem que perceber que a natureza em si, toda a relação ecológica, toda a parte da ecologia em si, ela tende ao equilíbrio, tá? Quem causa desequilíbrio em qualquer coisa na ecologia, seja em populações, seja em ciclos biogeoquímicos, é só a espécie humana. É só a espécie humana que leva a esse desequilíbrio. Por quê? Vamos dar um exemplo simples. Quando você tem um ambiente natural, sem ação antrópica nenhuma, as populações entram em equilíbrio por seleção natural, existe um equilíbrio químico também, tá? Por quê?
Pega duas equações simples. Respiração celular e fotossíntese. Uma é o complemento da outra. Então, num ambiente natural, a gente tem equilíbrio, sem ação antrópica. Tá? Agora, esse equilíbrio é o equilíbrio autossuficiente. Quando a população entra em equilíbrio, quando o meio entra em equilíbrio, simplesmente pela ação da natureza. O que é o equilíbrio sustentável? É quando você tem a exploração do meio, dando tempo para o meio entrar novamente em equilíbrio. Vou te dar um exemplo um pouco simples, tá? Você pega, por exemplo, uma área grande na Amazônia, pega uma área aí de, sei lá, 100 quilômetros quadrados. Você divide essa área em quadrates para fazer exploração, em quadrados menores. Eu não sei se a tela de vocês está dividida, a minha está aqui dividida em 9 pedacinhos. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês terem uma noção. Compartilhar a própria tela do programa aqui para vocês terem noção do que está acontecendo. Eu queria mostrar uma coisa diferente aqui, assim, ó. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho 6 quadradinhos, certo? Imagina que eu peguei uma determinada área, eu vou até aumentar aqui para ver se aparece mais gente. Aqui temos 8 quadradinhos. Então, eu peguei uma determinada área e fiz essa divisão aqui conforme está fazendo a divisão dos quadradinhos. E a primeira área que eu desmatei para usar madeira é essa área. A segunda área vai ser essa aqui onde eu estou. Acompanhe o cursor. A terceira área é essa. Imagina que eu demoro 1 ano para cada área dessa eu fazer o desmatamento e explorar a madeira. Quando eu chegar nessa última área aqui onde está o Josué, a primeira área onde está a Isabela, ela já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos para se recuperar. Então, isso aí seria um exemplo de como é que eu digo? Uma exploração sustentável do ambiente. Eu vou dar tempo para recuperar. Outro exemplo simples, tá? Vamos pensar em termos de combustíveis. Quando eu uso biocombustíveis, como é que eu produzo álcool? Plantando cana. O que a queima do álcool vai gerar? Gás carbônico. Que vai para onde? Para a atmosfera. Como que eu vou fazer para retirar esse gás carbônico da atmosfera? Plantando cana para produzir álcool. Então, no final das contas, fica 0 a 0. Quando a gente pensa em equilíbrio ecológico, você tem que pensar nisso, alguma coisa ficando 0 a 0. O que eu vou consumir, o que eu vou liberar, eu vou consumir, o que eu vou tirar do meio, eu vou dar tempo para o meio repor, isso tudo dentro de um equilíbrio. Qual é o grande problema hoje desse equilíbrio ecológico, da gente falar dele no planeta? É que a população cresce muito. E essa população ela precisa de recursos, ela precisa de comida, ela precisa de água, ela precisa de combustível. Então, não dá tempo para você fazer isso de maneira sustentável. Tá? O que os países buscam muito hoje? O chamado desenvolvimento sustentável. O que é isso? É você explorar o meio dando tempo para ele se recuperar. Certo? Ok? Isabela? Mais dúvidas, gente? Podem perguntar de qualquer frente da biologia aí. De qualquer outra área. Silêncio. Podem abrir microfone, gente, para fazer pergunta. Podem abrir câmera. Professor, Diga, Vitória. eu fiz uma lista de cadeias e teias alimentares. Sim. Aí teve algumas questões que eu fiquei com dúvida. A lista tinha gabarito e eu conferi e não tinha batido direito. Certo. Tem como você mostrar para a gente aí um desses exercícios? Como que eu faço isso? Compartilhando Porque a eu não tô tela. com ela. Ah, você não está com a lista aí. Você tem pelo menos um enunciado para eu buscar isso no Google?
Porque aí eu busco ele no Tem. Google e compartilho a tela aqui. Então fala o começo de um desses exercícios aí. Só um minuto. Pois não. Marcando, você tem 1 minuto. Ai, meu Deus. Achou aí? Ui, Achou? achei. Tem um aqui da Unesp, São Paulo. Começa ele para mim, vai. Pausado. Tem um texto. Aí o texto é: o solo amazônico é naturalmente amazônico é naturalmente rico em mercúrio. rico em mercúrio. Isso. Na sua forma inorgânica. Tá, só por esse pedacinho aqui eu já consigo achar ele. Então, achei ele aqui. O solo amazônico é rico em mercúrio em sua forma inorgânica. Na bacia do Rio Negro, todos os anos, na época chuvosa, os rios transbordam, invadem a floresta e formam ecossistemas fechados que permanecem inundados por até 130 dias. Nesse processo, o mercúrio inorgânico é liberado na água e bactérias anaeróbias convertem-no em metilmercúrio, que entra na cadeia alimentar desses ecossistemas. Confere? Isso. Esse mesmo. Beleza. O gabarito que tá seu aí é letra C? Isso. Os micro-organismos que fermentam a matéria orgânica na água favorecem a entrada do metilmercúrio nas cadeias alimentares. Eu vou compartilhar com vocês a tela onde eu achei a questão. Tá? Tá aqui no Chrome. Então, estou compartilhando com vocês. Deixa eu só tirar essa coisinha da frente aqui. Eu não consigo. Ah, consegui. Tô só um videozinho. Tá todo mundo vendo aí? A Vitória que perguntou. Sim. Tá vendo, né? Então, olha só. Quando ele fala que o metilmercúrio entra na cadeia alimentar aquática, eu tenho que lembrar uma coisinha com vocês. Eu vou abrir uma aula minha aqui, que tem justamente um slide desse, excelente, com a figurinha bonitinha. Eu dei esse aulão lá no Planeta. Aqui, Ecologia e Origem da Vida. Agora que eu preciso, sabe, eu não estou achando a aula. Muito legal isso. Achei desequilíbrios ambientais. Eu quero mostrar uma figurinha aqui para vocês. Vocês estão vendo o slide ou o Google ainda? Google. Google, né? Deixa eu te mostrar. Sim. Achei aqui. Só vou abrir o slide aqui. Agora eu vou compartilhar isso que vocês me falaram, em relação a isso que vocês me falaram. Olha só, tá vendo o slide aí? Sim. Sim. Quando eu falo em bioacúmulo, tá? Que é a mesma coisa que magnificação trófica, o que eu tenho? Eu tenho qualquer substância que vai acumular na cadeia alimentar e vai ferrar o último nível da cadeia alimentar. Então, vocês estão vendo no slide aí uma figurinha mostrando a planta, o preá, jararaca, siriema e o lobo-guará, certo? Responde para mim uma coisa. Qual das populações vai ser maior em termos de número de indivíduos? Abre o áudio aí e responde para mim. A planta? A planta. E em segundo lugar? Preá. Preá. Terceiro lugar?
Jararaca. Quarto lugar, Siriema. Último lugar, Lobo-Guará. Lobo-Guará. Certo? Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho um Lobo-Guará, 10 Siriemas, 100 jararacas, 1000 preás e 10.000 plantas. E eu joguei nesse ambiente 10.000 microgramas de metilmercúrio, certo? Eu tenho 10.000 microgramas de metilmercúrio para 10.000 plantas. Então, eu tenho 1 micrograma para cada planta. Quando eu passo para pré-A, agora eu tenho só 1000 pré-As. Esse metilmercúrio, assim como o organoclorado, ele não vai ser quebrado. Então, como eu tenho 1000 pré-As, agora eu tenho 10 microgramas de metilmercúrio para cada pré-A. Quando eu passo isso para jararaca, eu tenho 100 microgramas. Quando eu passo para Siriema, eu tenho 1000 microgramas por indivíduo. E quando eu chego aqui no Lobo-Guará, que está no topo da cadeia alimentar, eu tenho os 10.000 microgramas que eu joguei aqui na planta. Por quê? Isso acumula ao longo da cadeia alimentar. Aí eu pergunto para vocês, pré-A, ela joga metilmercúrio no meio? Não. Jararaca, joga metilmercúrio no meio? Não. Siriema, joga metilmercúrio no meio? Não. Lobo-Guará, joga metilmercúrio no meio? Não. Vamos voltar para a questão. Então, vocês viram que o único que joga o metilmercúrio no meio é a espécie humana. Então, vamos ver isso aqui. Nesse processo, metilmercúrio inorgânico, o mercúrio inorgânico é liberado na água e bactérias anaeróbicas convertem em metilmercúrio, que entra na cadeia alimentar aquática desses ecossistemas. Na situação descrita, as bactérias anaeróbias concentram a maior parte do mercúrio nas cadeias alimentares da região inundada. A bioacumulação de mercúrio nos organismos aquáticos será menor ao longo dos níveis tróficos da cadeia alimentar. Essa A seria quase que um distrator do Enem, mas a letra B está totalmente errada. Os micro-organismos que fermentam a matéria orgânica na água favorecem a entrada de mercúrio nas cadeias alimentares. Olha o que ele falou para mim aqui, ó. O mercúrio inorgânico é liberado na água e bactérias anaeróbicas convertem em metilmercúrio, que entra na cadeia alimentar aquática desses ecossistemas. É justamente o que ele está me falando nessa letra C. Os micro-organismos estão convertendo o mercúrio que não estaria na cadeia alimentar em algo que entra na cadeia alimentar. Vamos ver as outras. Os organismos autótrofos das cadeias alimentares da região inundada não são contaminados pelo metilmercúrio. Gente, como é que ele entra na cadeia alimentar se não for através das algas dos vegetais? A contaminação por mercúrio fica restrita aos organismos aquáticos? Não, porque toda a região ela vai ser inundada, os rios transbordam, invadem a floresta, formam ecossistemas fechados que permanecem inundados por até 130 dias. Depois, o rio volta para o leito. Então, o metilmercúrio que entrou nesse ambiente com a água, ele ainda permanece lá. Por isso que a alternativa aqui, correta, é a letra C. Quem faz a entrada disso é o micro-organismo que vai fermentar essa matéria orgânica. Agora, letra A. Concentra a maior parte do metilmercúrio nas cadeias alimentares da região inundada? Não. Ela só converte. Ok? Respondida a sua dúvida? Ok. Diga. Por que a cadeia energética, o gráfico energético é inverso o da bioacumulação? Porque a energia ela vai só diminuindo na cadeia alimentar. Vamos lembrar uma coisinha que lá da fisiologia e da citologia. Qual a principal fonte de energia para um organismo? Não é glicose? Agora, você imagina o seguinte. Você tem como fonte de energia carboidrato, em primeiro lugar, lipídio, em segundo lugar, proteína, em terceiro lugar. Tem uma questãozinha que é clássica que fala assim, qual dos alimentos abaixo é mais energético? Aí está lá assim, picanha com bacon. Outra alternativa, pão com geleia de fruta, que é justamente o que é mais energético. O que mais engorda, gente? O que mais faz a gente engordar? É carboidrato. Então, à medida que você passa na cadeia alimentar, você está diminuindo a quantidade de carboidrato disponível. Raciocina comigo.
que mais faz você engordar? Arroz e feijão ou carne? Carne. Arroz Arroz e e feijão, feijão. porque tem mais carboidrato. Agora, vamos pensar, o produtor é a planta, é rico em carboidrato. O consumidor primário é um animal. Ele é rico em carboidrato? Ou é rico em proteína? Proteína. Então, a quantidade de energia vai só diminuindo, diminuindo, Diminuindo. diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Agora, o gráfico da bioacumulação, ele aumenta porque você faz um gráfico da concentração por indivíduo. Tá? Se eu tenho 1000 microgramas de metilmercúrio no início da cadeia alimentar, ou de DDT, ou de um organoclorado, eu vou ter as mesmas 1000 microgramas no final da cadeia alimentar. Agora, na cadeia alimentar, eu estou diminuindo a população, ok? Tá, entendi. Mas, eu senti um mas no final da sua fala. Não, não tem mais, não. Tem mas não? Não. Mais dúvida, gente? Nada. Eu tô bebendo água mesmo, viu? Aqui, ó, água. Ó a caneca. Personalizada. Ó, Professor, e o The Witcher. Diga, Vitória. O Alice, não sei quem perguntou. Alice, Alice. o meu professor de biologia me explicou a função da orca na ecologia, só que eu não consegui entender. Da orca? É, Da orca, baleia orca? baleia orca. Raciocina comigo. Ela é carnívora? Deixa o microfone aberto para você responder, mulher. É, Ela é carnívora? Então ela se alimenta É. de outros organismos? sim, O que isso vai fazer com a população desses outros organismos? Pensa num ambiente onde não tem interferência do ser humano. Ela não vai regular a população de outros organismos? vai. Então, a função ecológica dela é justamente isso. É a função ecológica, gente, de qualquer ser vivo, em qualquer tipo de relação ecológica, onde não exista interferência humana. Tá? Onde não tem interferência humana, qualquer população vai participar da regulação de outra população. Eu vou te dar um exemplo um pouco drástico, mas bem para ficar bem marcado. Vocês já estudaram gripe espanhola? Todo mundo que pegou gripe espanhola morreu? Não, Não. Vocês já estudaram peste negra? Todo mundo que pegou peste negra lá na Idade Média, lá 1347 a 1352, todo mundo que pegou morreu? não, Como é que chama isso? Seleção natural. natural. Então, a orca, o tubarão, o golfinho, a baleia, a cobra, o gafanhoto, o capim, a bactéria, o que quer que seja, participa dentro de um ambiente ecológico regulando populações. Olha aqui para mim. Imagina que você tem a população de zebras, está aqui em cima, e a população de leões, que está aqui embaixo. O leão mata a zebra para comer, não mata? Se começar a crescer demais a população de leão, o que acontece com a população de zebra? Diminui. Vai começar a faltar comida? Vai. Então vai diminuir a população de leão. Diminuiu a população de leão, aumenta a população de zebra. Então, vai aumentar a população de leão, mas aí diminui a população de zebra. Então, você tem ali um equilíbrio dinâmico. Tá? O equilíbrio ecológico que a Isabelle me perguntou lá no comecinho, ele é um equilíbrio sempre dinâmico. Ele nunca é estático. Nunca você vai ter 1.544 indivíduos da população de golfinho imperial. Não. Tem ano que vai ter mais, tem ano que vai ter menos. Por quê? Chega num ponto que a capacidade limite do meio vai pôr um ponto final nessa população. Então, toda a população, não importa o que você estude, gente. Não importa se é vírus, bactéria, se é orca, se é elefante, ele tem uma função ecológica que é equilibrar outras populações. Certo? Vou dar um exemplo. Eu falei do elefante aqui. O elefante ele come uma planta na África chamada acácia. A acácia tem espinhos enormes, ele vai lá e come os frutos da acácia. A semente da acácia só germina se ela passar pelo sistema digestório do elefante.
Então, na hora que ele está comendo fruta, ele está ajudando na propagação da acácia. Não existe nenhum ser vivo nesse planeta que não tenha uma função ecológica. Tá? Você pode imaginar o que você quiser aí de ser vivo e me perguntar que eu vou achar uma função ecológica para ele. Ele vai ter uma função. Ser humano. Hã? O ser humano é um caso à parte, né, amor? Por quê? A gente tinha uma função ecológica de equilíbrio na natureza enquanto a gente era caçador e coletor. Por quê? Você caçava, você influenciava na população das presas, você coletava sementes, levava isso para um lado para o outro, e isso influenciava nessas plantas também, tá? Alguém perguntou aqui para mim se a relação do elefante com a caça é mutualismo. Não, mutualismo, você não pode separar os dois, senão eles morrem. No caso da acácia, tem outros bichos que comem o fruto e que também defecam a semente para poder germinar. Maracujá é assim. Maracujá, se ela não passar pelo sistema digestório do mamífero, ela não germina. Aí o que a gente faz para plantar maracujá? Deixa a semente secar e lixa, tá? Para não ter que ficar comendo a semente e depois saindo por aí. Então, a espécie humana, ela também tem um papel ecológico, só que quando a gente deixa de ser caçador e coletor, quando você termina a pré-história e começa a história, porque a história começa quando o homem começa a deixar registro, quando ele se torna agricultor, quando ele passa a crescer a população, porque ele consegue produzir alimento, aí você está causando desequilíbrio. Tá? Então, quando a gente era caçador e coletor, a gente era uma espécie igual a qualquer outra espécie de mamífero no planeta. A partir do momento que a gente passa a ser agricultor, a gente começa a causar desequilíbrio ecológico. Basta se raciocinar uma coisa muito simples. Eu tenho uma área, vamos supor que eu tenho uma fazenda, tá? De cerrado, e eu quero plantar soja. O que eu tenho que fazer? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa fazenda para eu poder plantar a soja? Responde para mim alguém. Arar a terra? Removendo o cerrado. Então, o que eu acabei de fazer? Causar um desequilíbrio ecológico. Aí, eu volto lá no comecinho da aula, quando a Isabela me perguntou sobre equilíbrio ecológico autossustentável. Vocês conseguem associar? Eu vou plantar, mas eu tenho que degradar? Tem, mas eu também tenho que preservar. Tá? A área agricultável que nós temos no planeta hoje, gente, ela é mais do que suficiente para sustentar 7 bilhões de seres humanos. Eu não preciso desmatar nem 1 centímetro. Nenhum. Não preciso derrubar mais um pezinho de árvore que seja. Mas eu tenho que fazer o equilíbrio dessa terra. Então, plantei, beleza. Tem que deixar a terra descansar, tem que promover a adubação desse solo, tem que fazer a irrigação correta se não tiver água. Então, hoje a gente fala muito em desenvolvimento sustentável, em agricultura sustentável, agricultura ecológica, justamente para isso. Para não degradar, a gente fazer a espécie sobreviver, mas não degradar. Ok? Professor, Diga, Carla. você falou de retirar o cerrado, né? Isso é porque o solo é ácido? Não, porque se eu tentar plantar a soja com o cerrado ali, adivinha quem vai se dar bem? O cerrado. Ele já está mais do que adaptado ali. Se eu vou plantar em algum lugar, eu tenho que eliminar a vegetação nativa dali, porque ela é perfeitamente adaptada àquele local. Imagina, quando eu tiro o cerrado, eu derrubei o cerrado, arei o solo, eu eliminei os concorrentes da soja. Vocês já pararam para pensar que toda praga agrícola que nós temos, ela, na verdade, é um competidor ou nosso, ou das plantas que a gente usa? Por exemplo, está tendo um problema lá de uma nuvem de gafanhoto aí na África, né? O gafanhoto come o quê? O que eu plantei. Então, ele é meu concorrente. O rato que vai lá na fazenda e come o milho que eu armazenei num paiol, ele é meu competidor. Então, tudo aquilo que é competidor da espécie humana na agricultura, a gente chama de praga agrícola. Por quê? Porque ela está pegando alguma coisa que originalmente era para mim. Ok? Aí o que eu tenho que fazer? Eliminar. O exemplo da soja que eu te falei.
A soja, ela é uma dicotiledônia, certo? Existe uma praga na soja chamada folha larga, que é uma monocotiledônia. Então eu bato veneno na soja para matar a folha larga, porque senão ela vai competir com a minha soja. E o que eu quero plantar ali, eu quero aproveitar cada espacinho daquela área para produzir soja. Eu não estou interessado em folha larga. A folha larga não me dá dinheiro. Então eu vou bater veneno para não crescer um competidor do que eu quero ali. Entendeu? Mais dúvidas? E, professor, dentro desse contexto, ainda sobre solo ácido, os agricultores fazem aquele processo de colocar cal mesmo para deixar o solo neutro? Ah, tá bom. E a calação, né? Calação, eu já vi falar caiação, calagem, mas é tudo para corrigir o pH do solo. Por quê? A planta cultivada, soja, o milho, café, o que quer que seja que eu vou plantar, um arroz, etc., ela só cresce se ela tiver condições muito favoráveis. Então, se o solo é ácido e eu preciso plantar, eu tenho que corrigir essa acidez. Se o solo é oligotrófico, ele tem poucos nutrientes, eu tenho que corrigir isso. Eu tenho que deixar as condições maravilhosas para a plantinha crescer ali, senão eu vou ter prejuízo. Por isso que eu faço a calagem lá do cerrado, eu faço a drenagem de solos muito úmidos e assim por diante, para proporcionar a condição ideal. Inclusive, no Brasil, a gente leva uma vantagem muito grande, porque como o país é muito grande de norte a sul, de leste a oeste a gente nem fala, mas de norte a sul, você tem climas muito variados. Então, por exemplo, se você comer um pão francês hoje de manhã, eu vou te contar uma coisa. Você sabe qual que é a produção de trigo de Goiás? Nada. Goiás produz 0 de trigo. Por quê? Porque o clima aqui não é apropriado. O trigo é uma planta de clima mais frio. Aonde que vem o trigo da farinha que fez o pão que você comeu hoje de manhã? Provavelmente do sul. Ou às vezes até da Argentina. A gente importa muita farinha de trigo da Argentina porque a produção daqui é baixa. Se a gente fosse comer o que a terra está própria para produzir, hoje de manhã, ao invés de pão francês, você tinha comido tapioca. E também é bom pra caramba, né? Não sei se vocês gostam, eu adoro. Eu gosto. Oxi. Mais dúvidas? Tá boa, gostei, tô gostando aqui. Pouca gente, a gente discutindo coisa legal. Professor, Diga, Vitória. tem outra questão que eu também fiquei com dúvida. Qual que é o enunciado? Fala aí para mim. É da FAMERP de São Paulo. FAME. ERP de São Paulo. FAMERP. Isso. Isso. Fala essa aí para mim. Após uma lagoa. Como é que é? Após uma lagoa. Após uma lagoa ter sido contaminada por chumbo. Já achei aqui. Isso. Após uma lagoa ter sido contaminada por chumbo, um ecólogo analisou alguns seres vivos que faziam parte da cadeia. Esse aí? Não. Após uma lagoa ter sido contaminada por chumbo, um ecólogo analisou alguns seres vivos que faziam parte da cadeia alimentar desse local. Chumbo é metal pesado? Deixa eu compartilhar a questão aqui para a galera ver. Professor? Diga. O que caracteriza um metal pesado? Lá na química, onde é que está metal pesado? Na tabela periódica. Vou pegar aqui. Tabela periódica. Vocês estão vendo o meu Google aí, né? Vou pegar a imagem do metal pesado aqui. Sim. Aí. Sei nem de onde que é, mas está valendo. Epa. Estão vendo o Google ainda? Não. Não? Parou? Vou compartilhar aqui. Achei. Compartilhar. Tá vendo o Google agora? Sim. Onde que estão os metais pesados aqui? Acho chumbo.
que é essas famílias aqui, ó? Que estão em amarelinho aqui. 13, 14, 15. Qual parte é essa na tabela periódica? Ó, aqui é gases nobres. Que elementos, alguns artificiais e tal. Mas aqui, ó, você tem o chumbo. O que mais? Que é metal pesado. Cobre. Essa é a família dos metais. O que caracteriza o metal pesado? Ele está lá embaixo na tabela, ó. Tá vendo? Então, polônio, bismuto, astato, isso aí é óbvio, né? Radioativo, a gente nem mexe. Mas chumbo, talho, mercúrio, metal líquido, certo? O que caracteriza ele para nós na ecologia? Ele acumula na cadeia alimentar. Aí lá na questão, quando ele fala para mim aqui, ó, chumbo, você vai lembrar de quê? Magnificação trófica. Aí ele fala, algas, crustáceos, peixes carnívoros. O que acontece com a energia aqui? Diminui. O que acontece com a biomassa aqui? Diminui. A concentração de chumbo e a energia acumulada em cada nível trófico foram analisados ao longo dessa cadeia alimentar. As informações obtidas pela análise foram indicadas em uma pirâmide em que a largura de cada retângulo representava a quantidade de energia e os pontos pretos representavam a concentração de chumbo acumulada em cada nível trófico. Assinale a alternativa que melhor representa a pirâmide obtida pelo ecólogo. Quando ele me fala, meus amores, que é a questão da energia, eu vou parar de compartilhar e vocês vão olhar para mim na câmera aqui. Tá me olhando aqui? Pirâmide energética é sempre nesse único formato. A energia só cai ao longo da cadeia alimentar. Vou voltar para o compartilhamento. Então, aqui já ficou até fácil de eu matar a questão. Se a energia está caindo, pode ser letra A? Não. Pode ser letra B? Pode. Pode ser letra C? Não. Pode ser letra D? Não. Pode ser letra E? Pode. Só que ele está me dando a cadeia, a pirâmide, onde ele colocou a quantidade de energia e os pontos pretos representam a concentração de chumbo acumulado em cada nível trófico. Qual que é a tendência do chumbo, já que ele é um metal pesado? A acumular. Olha aqui na letra B. O que está acontecendo com a concentração de chumbo por indivíduo? A energia está diminuindo e a concentração de chumbo por indivíduo está aumentando. Certo? Por isso que está aqui, ó, gabarito, letra B. Professor, por que você falou que a biomassa diminui? Porque você tem uma pirâmide aqui, tá? De ambiente aquático, onde ele não me falou que ocorre um processo chamado ressurgência, porque tem um tipo, eu vou pegar o desenho aqui para ficar mais fácil. Tem um tipo, esquece os pontos pretos, tá? Tem um tipo de pirâmide de biomassa, a pirâmide de biomassa ela só tem um formato também. A única pirâmide loucona é número. Tem uma pirâmide de biomassa que é desse jeito aqui, ó, que é ambiente aquático. A base pode ser menor, por um motivo muito simples. Alga na base. Alga reproduz muito rápido, tá? Alga reproduz muito rápido. Alga não tem órgãos de consumo grandes igual tem num vegetal. Você pega uma árvore, por exemplo. Folha faz fotossíntese. Caule e raiz só consome. Alga não. Ela só tem área de fotossíntese. Todas as células da alga fazem fotossíntese. Então, a biomassa da alga no ambiente aquático, onde você tem muito nutriente, por isso que eu te falei, no ambiente onde tem a ressurgência, ela pode ser menor. É o único caso onde a pirâmide de biomassa tem a base mais estreita. Tá? Falta menos de 1 minuto para acabar. Mais alguma coisa? Não. Gente, eu vou deixar meu e-mail aqui. Diga. Só uma dúvida, as árvores do cerrado podem ser reflorestadas? Sim. Abandona uma área de cerrado que você desmatou para plantar para você ver. Em 10 anos está cerrado de novo. A natureza toma de volta o que ela pegou. Eu mandei reservadamente só para uma pessoa aqui, eu vou mandar para